Bom dia, irmãos, amigos, familiares. 21 de julho de 2020, vivendo tempos difíceis, todos nós estamos, muitos com muitos problemas, alguns já passando fome. Esses tempos de pandemia me fez observar muito as reações, o comportamento humano, como ele é moldado de acordo com cada situação, de acordo com cada estágio da história. Nesses tempos de pandemia eu tenho visto, na hora do meu almoço, eu vou tirar uma cesta e eu ligo a televisão aí e vejo lá eles anunciando crimes, acidentes, corrupção nas prefeituras, no estado. Vejo eles denunciando isso, aquilo, e contemplo também eles mostrando solidariedade entre a população, especialmente aqui na nossa região interior. E esta solidariedade, ela vem devido à pandemia, então algumas empresas, algum comércio de grande porte, algumas pessoas se envolvendo no assistencialismo, né? Eu vou chamar desta forma, a filantropia, e cooperando, fazendo máscaras, distribuindo alimentos, roupas, e uma série de coisas. Eu não vejo mal nenhum nisso, pelo contrário, eu apoio. O que tem me chamado a atenção em tudo isso é a forma e a ênfase que se dá àqueles que estão praticando estas coisas. A TV parece que os endeusa, coloca eles num patamar acima de todos, e aí aparece o nome da pessoa, da empresa, e uma coisa assim bastante... Tudo isso faz parte da vaidade humana, do orgulho, tudo isso faz parte também de reconhecimento ou então enobrecer aquelas pessoas que realmente têm o seu coração puro nessa assistência. Então nós temos todos os lados para ponderar, não podemos chegar e dizer, isso é só orgulho, é só vaidade. Então isso aí é uma coisa muito boa. Então nós temos que ponderar todos os lados. Com tudo isso, eu acho todas essas atitudes muito boas, né? Mas a pandemia contribuiu, de uma certa forma, eu vou colocar entre aspas, para uma maior solidariedade entre as pessoas. Que ainda não, ainda seja lá da que forma que for, elas estão aparentemente mais solidárias. Se isso continuar depois da pandemia, aí é uma outra história. Eu disse no início que o ser humano ele se adequa às fases da vida, ao acontecimento histórico, né? O momento chama atenção para o medo, né? Pegar a doença, de morrer, de ficar doente. Então, existe uma solidariedade impulsionada mais pelo medo, alguns por consciência mesmo, outros simplesmente são levados pela emoção, e isso é o ser humano. Eu quero ler um versículo aqui, e esse versículo ele fala para a igreja, mas ele pode ser inserido em todos os contextos da vida humana, né? O versículo é bem simples, está em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, todas, as alegrias, as tristezas, as vitórias, as derrotas, a saúde, a doença, né? O luto, tudo que acontece, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, como eu posso entender que tudo isso que nós já falamos, esta pandemia, essa divergência pessoal entre as pessoas, né, por vários segmentos, por vários partidos, por várias ideologias, como isso tudo pode cooperar para o bem daqueles que amam a Deus? Se eu parar para pensar um pouquinho, eu posso entender o seguinte: se eu tenho a revelação divina no meu coração, na minha mente, e entendo que Deus é perfeito, primeiramente na justiça, depois no amor. E por que eu falo isso? Quando Adão gerou o pecado original e passou a todos os homens, Romanos 3, 23, ele diz o quê, né? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram aonde? No primeiro Adão. Ele pecou e ele gerou a humanidade de acordo com a sua natureza pecaminosa. Então todos pecaram. Naturalmente estão destituídos da glória de Deus, queiram ou não aceitar. Porém, Deus não tirou de dentro de cada um a semelhança da sua imagem. E é por isso que nesses tempos de solidariedade parece que o coração se arrefece, aliás, se amolece e ele se torna mais tenro, mais amável. Então, aqueles que têm a convicção da salvação e conhecem de fato a palavra de Deus, eles conseguem discernir todas estas coisas e eles glorificam a Deus porque eles saíram, olha o que diz o texto, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus. Então eles são chamados para ter discernimento. Então a justiça de Deus, ela está sendo cumprida em toda essa pandemia. E todos aqueles que estão debaixo da justiça, de alguma forma eles procuram se livrar. Eles nunca se declaram culpados, dificilmente. Então o que acontece? A justiça está sendo praticada e o amor de Deus naqueles que o recebem. Então, esses que o recebem, eles têm um discernimento melhor. Eles entendem que tudo isso coopera para o seu próprio bem. Por quê? Porque ele chama também a atenção para o seu procedimento, para o seu comportamento, para os seus pensamentos. Então, em toda essa solidariedade eu tenho visto as propagandas falando disso e daquilo, mas uma coisa eu não tenho visto: Deus sendo glorificado nisso. Perceberam como estão destituídos? Sempre o nome que aparece são das pessoas, das empresas, daquele ou daquele, mas e Deus? Perceberam? É nesse ponto.
Então, todas as coisas cooperam para nós analisarmos, é para o nosso bem. Ainda que eu venha contrair o Covid, é para o meu bem, porque ele está me chamando a atenção para uma realidade espiritual. Ele não está me chamando a atenção para a conservação da vida aqui na Terra. Ele está me chamando a atenção para uma saúde muito melhor do que a saúde do corpo, a saúde espiritual. Então, coopera assim, todas as coisas cooperam, porque elas me levam esses momentos de tristeza, de pandemia, de luto, de enfermidade, às vezes até da fome, me fazem refletir sobre mim mesmo, e eu não vou acusar o mundo. O meu comportamento é que me leva a ser corrigido pelo Senhor por causa do seu amor. Então nós saímos de uma forma diferente. Se eu pratico uma assistência, não quero ser exaltado, enobrecido. Louvado seja Deus que me deu a condição de praticar esta assistência. Esse é o ponto. A glória é de Deus. Porque se Ele não mandar a chuva, se Ele não mandar o sol, o que é que nós vamos comer? O que é que a terra vai produzir? Percebam, a Bíblia diz que Ele manda chuva e sol e produz alimentos para os justos e para os injustos, para os ímpios e para os pios. Então o amor dele, apesar de estar praticando a justiça, está inserido em todas as coisas, inclusive na pandemia, porque está chamando a atenção das pessoas para a existência de si mesmo, a existência de um Deus que é vivo, verdadeiro, e é justiça sim, apesar de ser amor. Vamos parar e pensar. Vamos analisar melhor. Vamos deixarmos de sermos egoístas, avarentos, vaidosos, lascivos. Vamos ser solidários de fato. Não para a nossa eminência, mas para glorificar o nosso Deus. Aí sim nós teremos paz, força, discernimento. Aí sim nós vamos ser solidários. E aí sim nós vamos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas. Pense nisso. A pandemia está cooperando para o nosso bem. Pense, medite. Deus te abençoe.